Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou conversar com uma advogada que eu conheço há muito tempo, porque ela é baiana, né? Eu estou enganado, acho que não. Então, eu vou conversar com Ludmila Cirqueira Correia, que é professora da Universidade Federal da Paraíba. Ela é coordenadora do Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania, também vinculada ao programa de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal da Paraíba. Ludmila é doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB. E eu também vi na sua referência que ela esteve no estágio doutoral em Coimbra e, durante o seu mestrado, ela esteve na Itália, em Firenze, em Florença, para pesquisa. Então, Ludmila, obrigadíssimo pelo seu tempo, por essa conversa. Eu lhe conheço desde os tempos em que os seus cabelos eram um pouquinho mais escuros, mas eles estão prateados e eu achei ótimo, não posso negar. Então, eu vou lhe fazer a pergunta mais difícil de todas, as outras serão mais fáceis. Quem é Ludmila Cerqueira Correia? Nossa, Nery, primeiro eu queria agradecer pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar com você aqui no seu programa que eu já conheço, já divulgo e acho que é uma maneira importante da gente tratar de temas muito atuais de forma afetuosa e você sabe fazer isso muito bem. Então, essa sua pergunta é bem difícil. Porque eu penso que a gente nunca é, né? A pessoa, ela é sendo. Eu posso ser hoje o que eu disser para você, mas amanhã, daqui a um mês, daqui a alguns anos, seja de outra forma. Mas eu acho que eu posso dizer que Ludmila Cerqueira Correia é uma soma de muitos atravessamentos. Eu posso dizer que pela minha história, pela minha origem familiar, pela formação que eu tive durante a infância, adolescência, né, e já na fase adulta, eu tenho muitas questões que mostram que eu sou uma pessoa alegre, muito inquieta. Eu me defino muito como uma alma inquieta, uma Hum. pessoa que nunca aceitou tudo de forma muito simples e que sempre buscou desafios ou topou desafios, e isso é o que me mobiliza. Então, eu gosto de lembrar que da minha origem, né? Você falou que eu sou baiana, então eu posso dizer que eu sou baiana, aquariana, de Vitória da Conquista, então eu sou sua conterrânea, o que traz um outro elemento importante de ligação. E lá em Conquista, sendo neta de trabalhadores rurais, meus avós paternos vêm da roça. Minha avó materna era costureira, criou as duas filhas praticamente sozinha, a partir de uma máquina de costura. E eu tive a grande possibilidade de conviver com as minhas avós e meu avô, já falecido. Ainda as tenho vivas, isso é um presente, né? Uma com 90, uma com 95 anos. E eu entendi, desde cedo que a vida ela pode ser de muitas formas e aprender com os mais velhos, com os nossos ancestrais, é bem importante para a vida inteira. Então, eu nasci em Conquista, saí de lá com 3 anos de idade. Meu pai é policial militar, hoje aposentado. Minha mãe, a maior parte do tempo, foi dona de casa, se descobriu artesã há pouco mais de 10 anos. E eu Hum. vim para Salvador, fui para Salvador quando completei 3 anos de idade e passei ali a minha infância, adolescência e boa parte da vida adulta. Estudei numa escola muito importante, acho que a educação foi um presente que minha família, meus pais, meu pai sempre fez questão de incentivar, né, e estimular para mim e para o meu irmão. Então, mesmo com um salário muito baixo, né, de um policial militar à época, conseguiu manter a gente numa escola das mais tradicionais de Salvador e que com certeza contribuiu para a minha formação em direitos humanos, que foi o Instituto Social da Bahia.
Então, eu passei ali cerca de 10 anos e de lá fui fazer a graduação em Direito na Universidade Católica de Salvador. E aí posso dizer que a universidade me abriu outras portas para outras pessoas que fazem parte até hoje da minha vida. Uma delas, Isabel Lima, que você conhece, Diva Santana, do Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, você, porque já coordenava o curso de psicologia da Faculdade Rui Barbosa, se eu não estou enganada, e foi ali no encontro das práticas PC que eu também conheci a luta antimanicomial, e Edna Amado, que também era professora da Católica no curso de Serviço Social, e com ela conheci o NESM e me integrei, enfim, à luta antimanicomial. Então, depois disso, vem outras experiências, eu saio, vou fazer advocacia popular, saio para o mestrado, vou para Brasília, para o Ministério de Direitos Humanos, no primeiro governo Lula, enfim, eu trabalhei em várias organizações e o que é mais bacana é que minha formação, mesmo sendo em direito, ela se tornou interdisciplinar porque eu sempre trabalhei com equipes com vários profissionais de áreas diversas. Então, foi essa soma de conhecimentos e de experiências que me formou. Então, Ludmila, hoje são muitas coisas, né? Eu sou muitas coisas, muitas pessoas, e é isso que eu posso dizer inicialmente. Ô, Ludmila, você vê o direito aproximado às pessoas menos, eu diria, favorecidas, as que eu chamo as vulneradas, na sua experiência, o direito, né? Nesse sentido, quando eu digo direito, eu estou me referindo certamente aos advogados e advogadas, porque o direito é exercido por pessoas. Você tem percebido o interesse pelos advogados e advogadas, pelos vulnerados dessa terra do Brasil? Então, vamos lá. Isso é bem importante para a gente situar uma perspectiva de atuação que é muito própria da América Latina e que o Brasil também tem aí seus quadros, né, que é a advocacia popular. Então, se você me pergunta se tem uma advocacia preocupada com os mais vulneráveis, vulnerabilizados, subalternizados, sim. A gente tem, por exemplo, no Brasil, uma rede chamada RENAP, Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares, que atua em todo o território nacional. A gente tem projetos de assessoria jurídica popular vinculados a cursos de direito de várias universidades no Brasil, também que atua nessa perspectiva, ou seja, atua em defesa juntamente a movimentos sociais e coletivos subalternizados. Além disso, também atua em organizações de direitos humanos que promovem a defesa desses grupos, ou assessora sindicatos, associações, como associações de usuários de saúde mental. Então, existe sim um segmento que faz isso no Brasil, mas, óbvio, ele não é majoritário. Então, tem uma perspectiva, dentre várias perspectivas críticas do direito, que trouxe muito esse campo para dialogar, que é o direito achado na rua. Você já teve a oportunidade de estar aqui com o professor José Geraldo de Souza Júnior, que ainda continua, né, na ativa, e o direito achado na rua foi muito essa referência para a gente entender que o direito, mesmo como instrumento, porque ele né, foi criado como instrumento de controle de opressão, ele, a partir de uma dialética, como o próprio Roberto Lira Filho trouxe, ele pode ser uma outra coisa, e a gente pode utilizá-lo como ferramenta na defesa de direitos de grupos subalternizados. Então, essa é uma luta constante, né? Não acaba. A gente pensa aqui que se direitos humanos e direito é fruto de construção social, vai depender justamente desses atores, não só de advogados e advogadas, mas, sobretudo, dos próprios sujeitos subalternizados, organizados ou não, para que o direito de fato seja garantido para esses grupos, né? Mas você vê esse direito, essa defesa dos menos favorecidos, você acha que tem a visibilidade que deveria ter um país como o Brasil de tantas desigualdades? Então, isso é um problema, não tem, né? A gente está falando justamente de uma advocacia que ela, você poderia dizer, ela é mais marginal nesse sentido, de que ela não faz parte de uma prática hegemônica.
Muitas vezes o que a gente observa é que alguns escritórios grandes de advocacia ou alguns pequenos fazem o que se chama de advocacia pro bono, que é aquela em que você não cobra, né, pelos honorários. Mas isso é diferente de uma perspectiva de atuação crítica, porque a advocacia popular, por exemplo, que é mais marginal, ela atua não só na defesa do direito ou dos direitos, mas ela defende questões, ou seja, temas, e pode promover também mudanças sociais no campo das políticas públicas. A gente não está falando só, por exemplo, na elaboração de um projeto de lei, a gente está falando do direito de uma forma mais ampla, né? Esses advogados e advogadas e coletivos, eles também constroem e elaboram o direito, que não necessariamente vai ser normatizado. Então, ainda de fato é muito marginal. O que a gente tem no campo institucional, que eu também acho que vale a pena destacar, é a atuação das defensorias públicas, né? O Brasil, ele é o único país no mundo que tem uma defensoria pública da forma que foi organizada a partir da Constituição de 88. Então, a gente já vê o perfil de defensores e defensoras, como você conheceu aí na Bahia, que atuam nessa perspectiva também da advocacia popular e de uma advocacia para o coletivo, né, visando a coletividade. É óbvio que vai ter ali uma atuação de forma individual, porque há questões, demandas individuais da sociedade, mas tem aí na DPU, que é a Defensoria Pública da União, e a Defensoria Pública dos Estados, que tem atuado de forma cada vez mais incisiva nessas questões mais coletivas, e isso tem feito a diferença. Ô, Ludmila, e você como professora, tem visto o interesse das universidades, das faculdades de direito na formação dos novos advogados, com essa perspectiva de que é necessário cuidar, proteger, como diz Fabiana Almeida, nossa colega defensora aqui da Bahia, é preciso garantir os direitos, promover e garantir. Você percebe que as faculdades se interessam em formar os estudantes de direito nessa perspectiva? Então, essa pergunta é muito boa porque ela também diz respeito a quem está na formação, né? Quem está do lado de cá, como eu estou como professora. Existem alguns cursos no Brasil inteiro que têm uma história, como é o caso da UNB, por exemplo, o nascedouro do direito achado na rua, ou no Rio de Janeiro, com o direito insurgente. A gente tem alguns polos em que isso é mais propício. E tem uma geração da qual eu faço parte, e a posterior à minha, que também foi formada nos programas de pós-graduação, em direitos humanos, ou na perspectiva crítica do direito, e também nessa escola que não é formal, que é da advocacia popular. Então, para dar um exemplo, eu estou num curso de Direito aqui na UFPB, que é o curso de Direito de Santa Rita, criado com o Reúne lá em 2009, e que tem um quadro significativo, quase metade de professores que tiveram a pós-graduação em Direitos Humanos, e que também foram de núcleos de assessoria jurídica popular e que hoje coordenam projetos de pesquisa e extensão voltados à defesa de grupos subalternizados, por exemplo, populações quilombolas, populações indígenas, pessoas com transtorno mental, deficiência psicossocial, mulheres vítimas de violência. Então, eu poderia citar vários aqui, pessoas encarceradas. Então, esses professores, com esses vários projetos, acabam aglutinando estudantes que, na sua formação, não só na sala de aula, mas nos projetos de pesquisa e extensão, vão ter esse outro olhar. E aí, o que é interessante notar? Que vários desses estudantes, quando saem, né, quando se formam, passam a atuar ou no campo das políticas públicas, que envolvem direitos humanos. Vou dar um exemplo aqui. O primeiro mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura na Paraíba teve 3 egressos desse curso que foram peritos desse mecanismo. Então, isso é interessante porque você tem uma formação voltada para políticas públicas nesse campo. É óbvio que a formação em direito ela precisa ser
muito integral e holística, enfim, e abarcar várias áreas. Mas a gente não pode ignorar que há uma formação de professores e professoras voltadas a essa defesa de direitos humanos no campo coletivo. Então, isso tem contado muito, inclusive para aqueles estudantes que, ao se formarem, vão fazer concursos. Então, eu tenho ex-alunas que estão na Defensoria Pública em Minas, ou na Defensoria Pública na Bahia, ou na Justiça Federal e que, vez em quando, acessam casos e que me mandam mensagem, professor, aquela peça, aquele habeas corpus, aquela sua aula foi fundamental para eu lidar com tal situação. Então, essa formação ela existe em alguns cursos, notadamente os mais novos que vieram com o Reúne, porque tem uma turma aí que, de fato, teve uma formação mais ampla, mais crítica nessa perspectiva de direitos humanos, mas posso dizer também que não é a maioria, né? Não somos maioria, mas temos feito a diferença. Isso é fato. Ô, Ludmila, e esse programa que você coordena, Loucura e Cidadania, quer dizer, dois significantes interessantíssimos, né? Eu hoje conversava com gerentes e coordenadores de CAPS, coordenadores técnicos aqui em Salvador, e a minha questão lá para o meio da nossa conversa foi: o que é a loucura? Hã? O que é a loucura? Porque, de um modo geral, se define a loucura pelos sintomas. E aí eu propus: vamos pensar a loucura que produz o sintoma e não definir a loucura pelo sintoma. Então é um significante interessante. E outro dia eu li também uma pergunta que me deixou assim, muito preocupado, que foi: que direito para que humanos? Que direitos humanos para que humanos? Então, Uhum. você então aproxima esses dois significantes interessantíssimos. Como é que você lida com isso? De um lado a loucura, do outro os direitos humanos. Então, eu vou voltar lá para a minha infância em Conquista, porque eu Hum. passei muitas férias lá e toda vez que eu tento retomar na minha memória como é que a loucura aparece, né, para mim, de forma que eu me interessasse, eu me lembro de um personagem da Feira Livre que existia ali no bairro Brasil, até hoje ela existe, que era um rapaz que, pelas características físicas, né, como se apresentava, parecia já ser mais velho, mas ele, os meninos todos na rua apelidaram ele de Rapapau. E eu nunca tinha visto Rapapau. Quem é Rapapau? E eu ficava tentando imaginar. Até que um dia, eu indo à feira, vi que os meninos saíam correndo atrás dele. Quem era Rapapau? Rapapau, ele ia para a feira com um saco e ele tinha várias raízes, canela, impau, umburana, uma série de sementes para fazer, para vender para as pessoas que queriam usar aquilo, né, para fazer chá, etc. Mas como ele se apresentava daquela forma, né, mal vestido, muitas vezes sujo, né, com um odor que não era o mais agradável, os meninos pegavam o Rapapau como para tentar, né, para correr atrás e, enfim, tirar do sério. Então, depois, entendendo quem era Rapapau e perguntando para minha avó, ela falou: é um doido que vive na rua. Então, veja, a primeira referência que eu tenho de loucura é de alguém que não necessariamente tem um diagnóstico, como a loucura foi encaixotada, né, pela psiquiatria, enfim, pela medicina mental, mas era uma pessoa que era diferente e que, para uma certa parte da sociedade, poderia ser objeto de jogar pedra ou pegar as coisas, né, furtar, levar. Então, quando eu penso na loucura, eu penso a partir dessa diferenciação, né, que foi acentuada com o Estado moderno, né, de pessoas que entram, a foto cabe na moldura ou não, na moldura do sistema de produção, né? Então, quando o Estado moderno faz isso, diferencia essas pessoas, e mais do que isso, cria um lugar para segregar essas pessoas, como é que o direito entra, né? E o direito formalmente entrou para se somar à psiquiatria para classificar ainda mais e excluir essas pessoas, né? Criando a norma para dizer, ó, além de incapaz, é perigoso. Então, quando a gente vai tendo os debates a partir da luta antimanicomial, e o signo da cidadania foi muito importante, e eu gosto muito de trazer Franco Basaglia, porque é um dos que, né, na Revolução que conseguiu, ou na reforma que conseguiu fazer na Itália, trouxe muito essa coisa do exercício dos direitos por essas pessoas que
se elas eram tratadas como objeto, não teriam direitos, né? Por que direitos para quem é objeto? Então, no momento em que se considera aquelas pessoas sujeitos, sujeitos de direitos, de desejo, então é preciso pensar que essas pessoas também são cidadãs e precisam exercer a cidadania, ou seja, exercer os seus direitos. Então, a necessidade de juntar a loucura com a cidadania já vem dessa história, né? Eu só fiz o quê? Aprender com algumas pessoas aí na Bahia que eu preciso nominar, Elisleide Bonfim, Girlene Almeida, Sérgio Pinho, enfim, pessoas que já se foram e que me mostraram que é possível, a partir da loucura, construir direito, a partir da organização, numa associação que foi a Metamorfose Ambulante, que existe até hoje. Foi com essas pessoas que eu aprendi que é possível uma loucura cidadã, né? A gente até, na época que eu participei do processo de organização, de formalização da associação, ali foi uma primeira experiência de assessoria jurídica popular nesse campo no Brasil. E a gente conseguiu construir um guia, né, que era o Loucura Cidadã. Então, quando eu venho para a Faculdade de Direito aqui na UFPB, tinha uma curiosidade dos estudantes de pensar por que essa professora do direito trabalha com loucura. E aí a gente tem um grupo de estudos que começa a estudar isso, e do grupo de estudos, olha, tem um edital de extensão, vamos fazer um projeto? Vamos. E assim a gente surge como um grupo de pesquisa e extensão lá em 2012. A ideia era pensar um direito que não fosse o direito que rotula, que oprime, que exclui, mas o direito que pode ser emancipatório, né? Que pode atuar na defesa dos direitos e contra as violações de direitos humanos dessas pessoas. Então, é um pouco essa história, né? Como eu vejo. Entendo que o direito não resolve tudo, muitas vezes ele não resolve nada, mas eu entendo ele como instrumento de luta, e é isso que a gente faz nesse grupo de pesquisa e extensão até hoje aqui. E as políticas de saúde mental no Brasil, como você vê, Ludmila? A gente, a gente pode pensar assim, que a gente tem altos e baixos, né? Isso está muito relacionado, eu entendo, né, ao contexto e à conjuntura política. A gente teve momentos mais favoráveis, quando a gente pensa desde a reforma sanitária, passando pela reforma psiquiátrica, a gente teve ali um período, né, que está relacionado à democratização do país, uma ânsia por mudança, enfim, uma série de coisas acontecendo também a partir da Constituição de 88. Então, são contextos, né? Se a gente pegar, por exemplo, o que foi o fechamento da Casa de Saúde Anchieta, depois da Constituição, né, em 89, a gente pensa, poxa, se foi possível fechar aquela casa de saúde que nem pública era privada, por que que hoje a gente tem tanta comunidade terapêutica em solo nacional violando direitos humanos aí, passando em matéria no Fantástico, em jornais diversos, e, no entanto, a mesma Constituição de 88, mas não se faz nada ou pouco, né? Então, veja, isso tem a ver com a conjuntura, com a participação social. Então, as políticas públicas de saúde mental, eu entendo que elas foram consolidadas a partir da reforma psiquiátrica, da Lei 10.216, de tantos documentos, portarias do Ministério da Saúde, de outros órgãos no Brasil, que fizeram de fato a sua consolidação, mas a gente teve uma estagnação. Teve, a gente teve retrocessos, também teve, né? A gente teve um golpe jurídico parlamentar em 2015 nesse país, né? Consolidado em 2016, um governo, um desgoverno, né? Para a gente falar aí do período de 2019 a 2022, que simplesmente massacrou a política de saúde mental e deu asa, né? Aumentou, ampliou a possibilidade de financiamento para esses espaços de morte, que são as comunidades terapêuticas, e com isso a gente também teve um arrefecimento das lutas sociais, né? Os movimentos sociais, sobretudo também no campo da saúde mental, da luta antimanicomial, também foram aí abalados. Então, é muito difícil hoje eu perceber uma organização como a gente teve ali em 2009 na Marcha dos Usuários até Brasília, né? E numa marcha que era feita pela sociedade civil.
A gente conseguiu, obviamente, em 2017, né, lá em Bauru, fazer o encontro dos 30 anos, mas no contexto de golpe de governo Bolsonaro, a gente não teve força, né? A nossa força estava para combater os retrocessos, imagina que loucura. Então, você teve uma energia aí que foi direcionada a diminuir a possibilidade de retrocesso. A gente vivenciou isso, por exemplo, quando o governo Bolsonaro revogou uma portaria que criava aquele dispositivo chamado EAP, que é uma equipe conectora entre o sistema de justiça e os sistemas de saúde e assistência social em relação à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei, na ideia de que o manicômio judiciário não é mais o lugar dessas pessoas e vai ter uma equipe que vai fazer aí a mediação entre o sistema de justiça e o sistema público, né, de saúde e de assistência social. E ali a gente labutou, né, lutou ali por alguns meses até haver a revogação da revogação. E felizmente a gente conseguiu restabelecer aquela portaria. Mas isso a gente está falando de um documento e tantos outros que foram rasgados, né? Como a política ela foi pisoteada. Para não falar de leis no campo de álcool e outras drogas, sobretudo, né, de drogas, de substâncias psicoativas, colocando as comunidades terapêuticas na lei. Então, uma tentativa muito aberta de inserir esse nicho aí, que é muito ligado a muitos deputados. A gente tem, né, uma bancada ali no Congresso que ganha em cima dessas comunidades. Então, eu não posso dizer que a gente não tem uma política de saúde mental exitosa. A gente tem, e ela é reconhecida, inclusive, pela OMS. Mas a gente também não pode fazer disso um mantra. Por quê? Porque tem serviço de saúde mental que tem reproduzido lógicas manicomiais. Por isso a minha preocupação como professora, né? Como é que a gente está formando os profissionais de saúde, sobretudo, que vão estar nesses serviços, né? Então, a gente precisa avançar, e a gente tem um governo hoje que está aí na corda bamba, embora tenha um lado, né, de fortalecer a política de saúde mental, e através de números a gente tem visto que nos 2 primeiros anos conseguiu debelar aí alguns problemas, mas tem outros problemas, né? Tem problemas de outra natureza. A gente não está falando mais da implantação da RAPS, nem de 10 anos atrás. A gente está falando de outras questões que disputam também o campo da saúde mental. Não só em relação ao orçamento, como é o caso das comunidades terapêuticas, que nem serviços de saúde mental são e, no entanto, recebem bastante dinheiro, mas também um contexto, Nery, das emendas parlamentares, né, em que o Poder Legislativo tem mais possibilidades de alocar recursos do que os ministérios que orientam as políticas públicas nesse país. Então, como pensar tudo isso e a Política Nacional de Saúde Mental? Eu entendo que a gente ainda consegue fortalecê-la, né? Ela ainda existe, está presente. As disputas, elas são importantes e a maior, por exemplo, de 2023 para cá tem sido a derrubada dos manicômios judiciários, e eu sei que você faz parte disso também, mas isso é uma pontinha, né, do iceberg, porque não é só fechar o manicômio judiciário, é que tipo de cuidado e atenção integral essas pessoas que têm um sofrimento mental e cometem um delito passam a ter quando essa instituição deixa de existir. Então, o Brasil já deu mostras em alguns estados que isso é possível, mas é preciso estender isso para todo o território nacional. Então, vejo como importante defender essa política nacional de saúde mental, seus pressupostos, diretrizes a partir da reforma, mas também com a necessidade de atualizar procedimentos, de pensar o território e os dispositivos que não deram conta da dimensão do cuidado em saúde mental, é isso que muitos chamam, né, de capsização, dessa coisa de tudo ficar em torno de um serviço específico, que embora ele seja organizador ali da rede, mas ele não pode ser o único, nem que a pessoa fique vinculada a ele para sempre. Então, tem questões aí que precisam ser enfrentadas, e acho que a formação dos profissionais que vão atuar nesse campo é fundamental, em diálogo, sobretudo, com quem experimenta a loucura, quem a vivencia. Ô, Ludmila, é, eu sou médico e você sabe, 35 anos professor na Faculdade de Medicina aqui da Bahia, e durante 20 anos eu trabalhei no campo da psiquiatria forense.
Então, eu vivi dentro do manicômio judiciário durante 20 anos, mostrando aos alunos de medicina, para horror dos alunos de medicina, o que era a não-vida, a destituição de todos os direitos e uma domação de homens e mulheres através de uma farmacologia avassaladora, produtora de iatrogenias, de doenças inomináveis. Pessoas internadas durante 12 anos, tomando todo dia o mesmo medicamento sem nenhuma assistência. Coisas monstruosas. Eu fiquei pensando, para lhe colocar essa questão, eh, qual é o espaço de diálogo que existe entre o direito e a medicina? Porque veja, por exemplo, atualmente a Associação Brasileira de Psiquiatria promulga, propõe o retorno ao eletrochoque, defende uma farmacologia como primeira opção para o tratamento, odeia as artes. Arte não serve, é uma enganação para a maioria dos psiquiatras brasileiros. E como é que você vê essa indústria farmacêutica, né, que colocou a medicina de joelhos e a psiquiatria não é diferente? É, como é que você vê essa ausência de aproximação entre o direito e essa medicina, particularmente a medicina psiquiátrica? Então, veja que interessante. Eu não tenho nenhuma dúvida que essa medicina que você citou, ela tem um diálogo com o direito que é tradicional. Aquele campo que entende que o direito é norma e que a norma precisa, por exemplo, facilitar os processos de aprovação de novos remédios, né? Da indústria farmacêutica, dos planos de saúde. Então, existe um nicho do direito que não é pequeno, que vai dialogar. Qual é a questão que me parece que é fundamental? É que existe o outro, né, direito, que é esse que eu me filio, que outros pares, né, se organizam em torno de um direito crítico, que óbvio que vai ser mais difícil dialogar com essa medicina, ou com essa psiquiatria, ou com essa associação que é a ABP. A gente já teve tentativas, mas qual é o problema? Não tem escuta, Nery. A ABP não escuta. Eu falei sobre isso na minha tese de doutorado, não necessariamente sobre a ABP, mas pegando lá Rubem Alves, que ele fala da necessidade de termos mais cursos de escutatória, porque a gente está Uhum. falando de o pessoal do direito, a gente tem muita coisa, tem que falar, né? Tem que saber falar publicamente, tem cursos de oratória, né? Tem todo um mercado em torno disso. A medicina também se vale disso, né? Já é doutor sem ter doutorado, né? A pessoa recebe o convite de uma formatura de um primo meu e está lá, doutor, falando, opa, já fez um doutorado. Então, tem a coisa da entrega do jaleco, né? O direito tem a toga, a capa preta. Então, essa medicina tradicional, para a gente que atua no direito na perspectiva crítica e em parceria com a luta antimanicomial, tem essa dificuldade da escuta, dessas associações, dessa medicina. E é interessante notar que, quando a ABP trata desses temas, o que mais me deixa muito surpresa, não sei se hoje, mas eu fico surpresa, é a falta de dado, de evidência científica, de pesquisa. É tudo no campo do senso comum, né? Ah, porque os psicopatas, porque os pedófilos, se fechar o manicômio judiciário vai ser um horror, todo mundo vai ficar ameaçado. E aí não tem dado, né? Quando a gente vê, por exemplo, que o CNJ informa que no Brasil a população com transtorno mental em medida de segurança é de menos de 1% de quem está encarcerado no país todo, isso é um dado para dizer, olha, a BP, não estou falando disso. Ah, porque a rede de atenção psicossocial não vai dar conta. A gente está falando de um número muito pequeno, a rede de atenção psicossocial está consolidada. Então, para dar um exemplo que me chamou muita atenção sobre esse não diálogo, essa não escuta, eu participei de um evento online ainda na época da pandemia com nossa querida Patrícia Flack, convidada por ela, porque foi chamada para um debate numa faculdade de medicina em Salvador, que tinha como tema os manicômios judiciários. E uma das pessoas, além de mim e de Patrícia, tinha uma médica.
não me recordo o nome dela, mas é uma médica já, né, tradicional e tal, e eu não estou falando nem da idade, porque você tem essa idade, é uma pessoa, né, está à frente aí do seu tempo, continua. E essa médica, em uma determinada pergunta, ela foi dizer, quando perguntaram o que é que ela pensava sobre o HCT, né, que é o manicômio judiciário aí da Bahia, já retratado em filme, em pesquisas e tal, ela foi dizer que o problema do HCT era um problema de hotelaria e que, para ela, se resolvesse esse problema, ele poderia continuar atendendo as pessoas. Aí eu, que não sou da medicina, falei, professora, eu acho que eu não estou entendendo o que a senhora está dizendo, porque para mim a hotelaria é outra coisa, né? Hotelaria, primeiro, que hotel é um lugar que você escolhe para passar um tempo, para passar uns dias, para se hospedar. Um hospital psiquiátrico em que a pessoa vai, que é uma prisão, né, que é o HCT, e que a pessoa vai compulsoriamente determinada por um poder, que é o poder judiciário, jamais pode ser um espaço comparado a um hotel. Então, se esse é um termo específico para dizer que lá tem papel higiênico, lá tem um lençol novinho, limpinho, né? Tem cama, não é disso que se trata. A gente está falando de um espaço que é marcado pela violência, né? Por várias violações de direitos, e que ele não tem mais por que existir. Nem na legislação ele tem lugar mais, porque a gente já tinha a lei da reforma psiquiátrica quando esse debate foi realizado, e porque, por todas as inspeções, constatações que foram feitas, a gente não pode, o Estado não pode mais concordar e ser o autor dessas violações, né? Então, isso, obviamente, a mesa já virou uma outra coisa, mas para dizer dessa dificuldade, né? É como se a medicina, nesse caso, essa mais tradicional, da psiquiatria mais vinculada à ABP, estivesse falando de uma coisa e a gente que tem uma visão mais ampla do cuidado integral estivéssemos falando sobre outra coisa. E nessa, né? Não dá para, não tem como dialogar. E eu não estou me furtando ao diálogo. Todas as vezes que me chamaram para debater com psiquiatra, eu fui, né? A questão é se eu aprendo alguma coisa com eles, se eles aprendem com a gente, né? Acho que essa é a troca que ela importa no final das contas. E é isso, né? É como se, você menciona isso nessa conversa, ter uma cama, um refeitório limpo, como diz você, um lençol limpinho, um banheiro higienizado todos os dias, justificasse que as pessoas passassem parte de suas vidas ali. Quer dizer, melhoremos as condições sanitárias intramuros e a vida das pessoas ficarão melhores. Quer dizer, é preciso refletir, né, sobre uma proposição dessa, eu diria, apresentada por uma professora, provavelmente de psiquiatria da Bahia, em uma conversa. Isso é desesperador, é desanimador, num certo sentido, mas talvez também isso seja a fonte da resistência, o que eu tenho chamado da nossa resistação, resistência com a ação. Eu já toquei nisso com você há pouco, mas eu vou voltar. Está caminhando já para o final da nossa conversa, lamentavelmente, poderíamos conversar mais tempo, mas eu fiquei pensando também na questão dessa liberdade que a farmacologia tem, que a indústria de medicamentos tem, né? Não sei se você tem conhecimento, eu disse há pouco que a medicina se colocou de joelhos diante da indústria farmacêutica e a psiquiatria não é diferente. Quer dizer, a loucura é tratada pelo sintoma, pelo Uhum. aplacamento do sintoma, né? As famílias não são cuidadas e às vezes as famílias também são medicadas, no sentido de que elas são tratadas com medicamentos para lidar com o seu familiar em sofrimento psíquico grave. Você vê alguma perspectiva de uma legislação mais adequada com relação à indústria farmacêutica num país como o Brasil, onde eu digo sempre, em tom de provocação, que eu tenho medo de sair da minha casa pela manhã e, ao voltar à tarde, no lugar do meu apartamento, ter uma farmácia. Eu ando preocupado com isso. E você vê, você tem pensado alguma coisa nesse sentido com relação a esse poder da indústria farmacêutica e esta medicalização da vida, enquanto advogada e professora de uma faculdade de direito? Então, Nery,
essa pergunta é muito difícil. Eu não tenho todos os elementos para poder te dar uma resposta, mas a partir do que eu conheço, eu penso que muitas dessas questões passam pela aprovação de um Congresso Nacional, né? Se a gente tem um Congresso Nacional que está a serviço desses grandes conglomerados, e isso envolve tanto planos de saúde e também uma indústria farmacêutica, é muito difícil pensar que esse tipo de legislação modificasse para que não houvesse, né, essa massificação e medicamentalização tão alta como a gente vem percebendo nos últimos anos. Então, eu penso que isso passa justamente por quem legisla, né? A gente pode ter vários projetos de lei interessantes, geralmente das bancadas minoritárias, né, de partidos mais à esquerda, que têm estudos, né, como base, mas infelizmente a maioria que compõe o Congresso não toparia, né? Então, enquanto a gente tiver um sistema econômico que parte de quem aprova a legislação do país, inclusive se locupleta dele, e quem dá mais, né, é que ganha, acho muito difícil que a gente tenha alguma mudança. É a minha esperança, né, para ser esperançar, né, pensando nessa coisa da ação, da resistência, é que a gente tenha as formações dos profissionais que fujam um pouco, né, a essa maré. Mesmo sabendo que ao se formarem e ao fazerem residência, vão participar de vários congressos, e eu fiquei muito assustada quando uma amiga psiquiátrica me contou como é que funcionam os congressos de psiquiatria, da indústria farmacêutica voltada para psiquiatras. Então, são várias artimanhas, né, para a pessoa, enfim, entender e assimilar que aquele remedinho ali é o remedinho da vez e precisa ser prescrito. Então, existe muita estratégia para a indústria farmacêutica convencer esses profissionais. Tem congressos bancados, né, por essas indústrias. Então, isso acontece também no direito, né? Tem congressos fora do Brasil, né? Como a gente tem aquele congresso lá em Portugal, que vai todo mundo discutir o sistema jurídico político do Brasil, mas fora do Brasil. E quem financia são empresas privadas, com membros do Judiciário brasileiro, com membros do Parlamento. Então, como acreditar que é possível, né, fazer alguma mudança se tem esse núcleo aí que predomina e manda? Mas por isso que eu digo, acho que eu vou continuar apostando aqui na possibilidade de formar pessoas que fujam, né, dessa curva que a gente tem ali como pessoas que vão fazer a diferença e atuar também no campo coletivo, porque isso aqui, no final das contas, surte algum efeito, né? Uhum. Vou lhe provocar com uma coisa que eu sei que você tem estudado, mas que é a lei de tóxicos do Brasil. Como é que você vê essa lei que nós temos desde 1970, depois 76, depois 2006, depois 2013? Você está satisfeita enquanto professora de direito eh, com essa lei brasileira? Então, Nery, veja, e à medida que a gente observa também a mudança da conjuntura política, não dá para dizer que a lei, por exemplo, de 2006, ela não avançou, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe alguns avanços, ela também trouxe retrocessos. Então, enquanto uma primeira lei que vai falar, por exemplo, de redução de danos, de um sistema nacional, né, que trate das políticas sobre drogas, é uma lei que, ao diferenciar a conduta de tráfico e consumo e porte para consumo pessoal, acabou trazendo mais encarceramento, sobretudo para a população preta e pobre do país, né? Isso já está aí em várias pesquisas, foi objeto, inclusive, dos dados que o próprio STF utilizou no julgamento lá, que trouxe o debate sobre a quantidade, né, do porte de maconha. Então, eu entendo assim, que se a gente não tem uma clareza de que há princípios constitucionais e há instrumentos internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, e isso a lei, né, ou a lei de drogas, ou todas que vierem, não espelhem essa perspectiva, a gente vai continuar tentando enxugar gelo. A gente vai continuar tentando ter leis que dá benção a um setor e dá benção a outro setor, né? Tanto que a lei de 2009, ou de 2019, no primeiro ano ali do governo Bolsonaro, ela
trouxe justamente a possibilidade da comunidade terapêutica atuar com mais força. Embora a lei vede, isso é importante, né? Como o Haroldo Caetano, um promotor de justiça de Goiás, fala, a gente tem que tirar o que presta também. A lei veda a internação em comunidade terapêutica. Pouca gente se atenta para esse artigo, mas, ao mesmo tempo, ela inseriu a comunidade ali como um espaço de atendimento. Então, me parece que o que acontece é, se a gente não tem órgãos do executivo que tenham um pensamento conjunto em relação a qual política de drogas se quer para o Brasil, a gente vai ter o Ministério da Saúde atuando de uma forma ou também se omitindo, que é o que acontece hoje em relação às comunidades terapêuticas, um MDS que injeta dinheiro e, mais do que isso, cria um departamento com esse nome e depois tira o nome da comunidade terapêutica do departamento, mas continua atuando em prol delas. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, que tem lá a Senad, que a gente sabe que passa gestão, entra gestão, muda, não se consegue ter uma definição, e tem a participação social, que foi retomada no CONAD há pouco tempo e que tenta aí estabelecer algumas possibilidades de avanço de brechas e disputa, né? Mas, assim, esperar da legislação, Nery, eu não espero. Eu espero que a gente faça dos instrumentos legais que a gente tem, junto com os outros, que o Brasil é signatário internacionalmente, e a partir da Constituição, a interpretação que seja pró-pessoa, o cuidado da pessoa. A substância, como você sempre colocou, e eu aprendi isso com você, com o CETAD, ela é um elemento, mas a lei não pode ser mais sobre drogas. A lei precisa ser, ou as leis precisam ser sobre o cuidado e atenção integral a pessoas que fazem uso delas. Se tem uma parte que é criminal, porque o comércio ainda é ilegal, porque ainda não se regulamentou, legalizou, isso é uma outra questão, isso é da ordem do direito penal. Mas enquanto se criminalizar a substância, enquanto se criminalizar pessoas que fazem parte de grupos que historicamente, né, foram subalternizados e alvo da seletividade penal, como é o caso da população negra brasileira, a gente não vai ter lei nenhuma que vá ter eficácia, porque ela vai continuar sendo utilizada, mesmo com os avanços que ela tiver, para encarcerar e para segregar as mesmas pessoas, né, o mesmo perfil de pessoas. Ludmila, eu nem vou lhe perguntar o que você acha da legalização, vou deixar passar. E vou lhe perguntar um pouco, você indicou há pouco, eu vou retomar isso para concluir nossa conversa. Qual é o tamanho da sua esperança nessa transformação social brasileira, na transformação social brasileira, diante de uma educação tão difícil, tão caótica, tão colocada em segundo plano? Qual é o tamanho da sua esperança? É, É muito difícil quantificar, mas eu vou qualificar minha esperança, como eu comecei a nossa conversa falando de mim. Uhum. A minha esperança é uma esperança inquieta, é uma esperança que me inquieta e ela vai continuar me inquietando, porque se esperançar, né, do verbo, né, falando de esperança a partir do verbo esperançar, é processo, eu não posso estagnar, né? A minha esperança ela precisa também ter os elementos que vão me fazendo acreditar. E eu fico muito esperançosa, Nery, nas pequenas coisas que eu percebo também que são conquistas e que às vezes a gente olha só para o micro, mas isso tem uma repercussão assim no macro que pode não ser perceptível, mas a gente tem, né? A gente tem vidas de pessoas sendo mudadas, a gente tem instituições que estão sendo permeadas por essas questões, a gente tem algumas coisas que a gente consegue mobilizar, a gente consegue ainda atuar no coletivo. Então, eu achava que depois do uso indiscriminado das redes sociais, eu não conseguiria nem inscrever estudante nos projetos de extensão que eu coordeno, que são todos presenciais, não tem nada virtual. Mas se ainda tem gente procurando um grupo chamado Loucura e Cidadania para aprender, para atuar, eu tenho que esperançar, né? Se eu sou a pessoa que é buscada como coordenadora para orientar trabalhos, para poder fazer acontecer, se eu não esperançar e minha esperança não for inquieta, o que que eu vou dizer para essa estudantada que quer chegar junto, sabe?
Então, é um pouco assim que eu vejo a minha esperança hoje, nem mais nem menos, no processo histórico. E como dizia Edna Amado, o que nos guia é a paciência histórica que a gente precisa ter. Uhum. Ludmila, a minha esperança está em professores como você e em trabalhos como o que você desenvolve, né? Então, eu queria lhe agradecer enormemente por essa conversa que vai ser ouvida por muitas pessoas e certamente vai possibilitar que as pessoas possam refletir, pensar, né? Então, obrigado. Como eu gosto de dizer, obrigadíssimo por essa conversa e eu espero que você continue nessa resistência inteligente, nesse trabalho, num certo sentido, heróico. Heróico aqui não é no sentido de saiu para matar um leão, mas de certa forma, sim, heróico no sentido de resistir, de não ceder, de não aceitar a provocação de um professor que propõe que a mudança de lençol possa ser a melhor coisa para mudar a vida de uma pessoa. Então, obrigado a isso, por essa resistência que você tem feito e pelo trabalho que tem desenvolvido. Ô, Obrigadíssimo. Nery, eu que agradeço, viu, poder partilhar contigo e te ouvir também. É sempre um aprendizado. Muito obrigada pelo seu tempo. Então, Viva, se você que viu e ouviu nossa conversa, você dá lá um like, como se costuma dizer, compartilhe, comente e assista a próxima conversa que nós faremos na quinta-feira. Obrigado e até lá.